Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula. E após a vinheta, vamos estudar os estados físicos da água. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula. Muito bem, pessoal, vamos lá. Você deve estar cansado, falando, tem que estudar, tem prova amanhã. Meu professor, minha professora deu esse conteúdo nessa aula passada e eu estou um pouco perdido, tem que fazer a tarefa. Calma, você está no lugar certo, porque estudar ciências é magnífico. Lembre-se, a água tem esta fórmula, H2O, muito famosa, né? Você já sabe. O que significa H2O? Significa que tem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, então H2O. Tranquilo, né? Muito bem, nós estamos estudando especificamente aqui os estados físicos da água. Mas a gente poderia também falar dos estados físicos da matéria, só que a água é mais tranquilo, então é uma introdução aqui para vocês entenderem. Olha só, existem três estados físicos para a água: sólido, líquido e gasoso. Isso é muito tranquilo, né? Sólido, as moléculas estão muito unidinhas, estão muito próximas umas das outras, pouco agitadas, formando, por exemplo, os cubos de gelo ou os icebergs. Então elas ficam muito juntinhas, tranquilo, né? O estado líquido, as moléculas já estão fluidas, ou seja, elas estão um pouquinho mais agitadas, de maneira que elas ficam transitando umas entre as outras, certo? E toma a forma do pote onde elas estão. Eu falo do pote, mas pode ser da piscina, do açude, do rio, do lago. Ou seja, se elas tu colocar num pote redondo, ela vai tomar forma redonda. Se tu botar num pote triangular, retangular, vai tomar aquela forma daquele pote, ou de um lago, ou de um oceano. Tranquilo, né? É a aguinha que a gente bebe aí. Em estado gasoso, as moléculas elas estão muito agitadas. Elas estão com mais energia, portanto mais agitadas, e elas se distanciam umas das outras. Por isso que a gente fala que as moléculas estão muito afastadas, sem uma forma definida, porque ela toma o espaço onde ela está. Beleza? O ar, moçada, quando a gente está estudando aí, vendo a previsão do tempo, e muitas vezes fala a umidade relativa do ar, é porque tem gás, né? Tem água no estado gasoso, dando essa umidade do ar. Então elas vão se espalhar pelo ambiente, certo? Então aqui o vapor da água, quando está no banheiro, lá tomando um banhozinho quentinho, e sai aquele vapor, fica aquela fumacinha, aquilo é o vapor da água, certo? Muito bem, então são esses três estados, e isso é tranquilo. Tu fala, professor, é só isso que vão me cobrar aqui? Vamos reagir, Gustavo, vamos reagir, te liga. Se fosse só isso, tu nem estaria aqui, fala a verdade, porque isso é muito fácil. Agora tu deve estar se perguntando, o que são aqueles nomes chatos de fusão, solidificação, vaporização, condensação, sublimação? Pessoal, aí que eu desisto. Calma, tem um macete, fique bem tranquilo e me acompanhe. Olha só, o gelo é sólido. Quando o gelo passa deste estado, ou melhor, quando a água passa deste estado sólido para o estado líquido, nós chamamos de fusão. Do estado líquido para o estado gasoso, nós chamamos de vaporização. Aí voltando para lá agora, do gasoso para o líquido é condensação. Do líquido para o sólido é solidificação. O nome já está falando, está ficando sólido. E quando tem, por exemplo, do sólido para diretamente o gasoso, é a sublimação. E do gasoso diretamente para o sólido é a ressublimação. Repare que eu coloquei o re aqui. Que poderia ser, alguns chamam só de sublimação, tanto para cá quanto para lá, mas quando vem do gasoso para o sólido, é mais interessante chamar de ressublimação. Tá? Então, não confunda. Primeiro são os três estados físicos da água. E esses nomes chatos, essas desgraças aqui, são as formas, ou os nomes que nós damos para a transformação entre estes estados físicos. Ou seja, do sólido para o líquido, líquido para o gasoso, etc, etc. Tá? Então, a gente tem que saber tudo isso que é importante. Eu fiz um resumão para vocês. Lembre-se que no início da aula eu fiquei abaixado aqueles primeiros segundinhos. Dá uma pausa lá, sempre no início da aula, copia tudo, para depois agora só prestar atenção. Então olha o resumo para tu não esquecer. A fusão, então onde é que está a fusão aqui? Ó, do gelo para, ou melhor, do sólido para o líquido. Tá? Então o que está acontecendo aqui? Do sólido para o líquido e ocorre o aquecimento do gelo. Então ele recebe calor, então ele aquece. Ao aquecer, as moleculinhas agitam-se um pouco e se tornam fluidas, ou seja, está saindo de algo sólido, que é o cubo de gelo, para o líquido, tá bom?
Outra coisa, vaporização. Agora, a vaporização está virando vapor, o nome já diz. Então, da água, ou melhor, do líquido, a água que a gente bebe, eu falo, do líquido para o gasoso. Vaporização, forma um vapor. Nesse caso, ó, líquido para o gasoso, e ocorre, portanto, um aquecimento da água. Repara que aqueceu do sólido para o líquido, aqueceu ainda mais do líquido para o gasoso. Então, aquela água que estava cubinho de gelo, aqueceu um pouco, opa, agora está líquido. A mesma água que era gelo, aqueceu um pouco mais, aí as moléculas ficam muito agitadas e elas formam o vapor, certo? Então, o estado gasoso. Agora te liga, só que é importante você se ligar. Depois eu falo aqui do ponto de ebulição e tal, que tem um bizu aqui para vocês. Depois tem a condensação, que é agora o sentido oposto. A gente foi do sólido para o líquido e para o gasoso. Agora a gente vai voltar do gasoso para o líquido. Então isso aqui é condensação. Portanto, é o resfriamento do gás. Então aqui nós temos o estado gasoso. Tá aqui, ó, fumacinha. Não é bem fumacinha, é vapor d'água, tá? Nós estamos voltando para cá, então é condensação. E nesse caso, obviamente, as moléculas que estão muito agitadas, elas vão ficar um pouquinho mais frias e vão se acalmar, ficando aquele fluido, ou seja, ficando líquido, tá bom? Essa condensação, alguns livros podem chamar de liquefação, mesma coisa, tá? Então, condensação ou liquefação, tá bom? Ah, só voltando aqui, a vaporização, a gente pode ler também algumas palavrinhas do tipo ebulição ou evaporação. Tanto ebulição quanto evaporação, botei bem pequenininho só para não esquecer de falar para vocês, quase esqueci, mas está aqui, ó. A ebulição é quando você ferve uma água, você põe muito calor, fica muito rápido aquilo, então é um tipo de vaporização por ebulição, você ferve a água, ela, rapidinho. E a evaporação é também um tipo de vaporização, só que é mais lenta. Então se tu derrama água no chão, né, tu vai ver que daqui a um tempo ela vai sumindo, porque vai evaporando, tá bom? São tipos de vaporização. Agora voltando para cá, então condensação, resfriamento do gás. E a solidificação, nós estamos voltando, então, ó, veio daqui para cá e agora daqui para cá, ou seja, do estado líquido para o gás, para o sólido, é a solidificação, está ficando sólido. E portanto, aquele gás que esfriou para se tornar líquido, agora é o líquido que vai esfriar mais ainda para o sólido. Eu coloquei o resfriamento da água, tá? Aqui tu pode colocar água líquida, né? Líquida, tá bom? Porque daí você vai esfriar ainda mais ela, olha que barbado. E portanto, se ela tava assim, ó, e tu começa a esfriar, ela vai fazer assim, ó, e vai ficar bem juntinha uma moleculinha na outra. Ok? Qual é a moleculinha? H2O, não se esqueça disso. E aí tem o que mais confunde os alunos, que é a sublimação, que pode ser tanto do sólido para o gasoso, como também do gasoso para o sólido. Só que quando é do sólido para o gasoso, nós chamamos de sublimação. Quando é do gasoso para o sólido, nós podemos chamar de ressublimação, só para não confundir, tá bom? Então o que acontece? Fala, professor, quando é que isso acontece? Pode fazer um experimento agora aí na tua casa. Vai no freezer e abre o freezer. Tu vai ver que tem gelo, pode ter gelo ali, né? Enfim, em algumas regiões, e aquele gelo vai tipo virar uma fumacinha. Ele não virou água para depois virar uma fumacinha. Ou seja, ele pulou o estado líquido. Ele saiu do estado sólido, que estava em gelo, tá? Para o estado gasoso, porque é um ambiente muito frio, e aí de repente tu abre, e esse frio vai se dissipar um pouco ali, e também um ambiente muito seco. Então aqui aconteceu a sublimação. Agora, quando é que acontece a ressublimação, que é do gasoso para o sólido? Aí, por exemplo, imagina que tu está numa cidade. Isso acontece muito, por exemplo, a gente chama de geada, né? Tem o teu carro lá, cidade muito fria, de repente tu vê, praticamente tem gelo no vidro. É gelo, né? Porque o que acontece? O vapor da água que está ali no ambiente está tão frio que ao invés de ficar líquido para daí virar gelo, literalmente caiu no carro e ficou uma película de gelo ali. Então isso acontece, ou até mesmo nas folhas das plantas, mas numa região, num ambiente que está mais frio, que isso vai acontecer, tá bom? É isso aí, tá? E agora um bizu para vocês, olha só. Ao nível do mar é o seguinte, tá no oceano, ali é o nível do mar. Tu vai para Curitiba é quase 1000 metros. São Paulo é quase 800 metros. O Monte Everest é 8.850 metros quase. Tá? Então, altitudes diferentes, você concorda que tem uma pressão atmosférica diferente? Então a água vai entrar em ebulição, ou seja, vai ferver em temperaturas diferentes.
Ao nível do mar, ela ferve a 100 graus Celsius, é o padrão. A gente fala que a água congela a 0 graus Celsius e ferve a 100 graus Celsius. É fantástico. A molécula da água é muito importante. Eu vou deixar até aqui uma aulinha para vocês, clicando ali no cantinho, vocês estudam um pouco mais sobre a água, tá? Mas enfim, isso é fantástico. Só que ao nível do mar ela está fervendo a 100 graus Celsius. Em São Paulo, que é um pouquinho mais alto, ela ferve a 98 graus Celsius. Então tu tá em São Paulo, tá fervendo a água, sabe? Ah, quero comer um ovo duro, né? Bárbara, tu tá olhando ali, pensa contigo mesmo de uma forma até romântica. Tia, essa água não tá fervendo a 100 graus Celsius, tá fervendo a 98. Ah, que massa, né? Agora tu sobe, vai fazer uma coisa mais louca ainda, vou lá no Monte Everest. E tu consegue subir lá em cima. É bem complicadinho, tá? Então não faça isso sem treinamento, por favor. Mas chegou lá, tu vai começar a ferver uma água, ela não vai estar nem em 98 nem em 100, vai estar em 71 graus Celsius aproximadamente. Ou seja, ela ferve, ela entra em ebulição a uma temperatura inferior, porque lá em cima a pressão atmosférica é menor. Tá bom? Então isso vocês estudam também em física, estudarão isso mais para frente. Agora uma curiosidade, quando você pega uma panela de pressão, você concorda? Pode perguntar para os seus pais, aí, para quem cozinha na sua casa, ou até mesmo para você, que é um baita cozinheiro, cozinheira, o que vocês usam na panela de pressão para fazer feijão, por exemplo? E o feijão fica pronto ali em, sei lá, alguns minutos, meia hora, uma hora. Sem a panela de pressão, ele vai levar muito mais tempo. Mas o que está acontecendo na panela de pressão? O nome está falando pressão. Então lá, o gás ele forma uma pressão, deixa uma pressão muito maior lá dentro da panela do que fora. Se tem mais pressão, você concorda que vai ferver a uma temperatura acima de 100 graus Celsius? Então na panela de pressão, sei lá, vai estar fervendo aproximadamente 120 graus Celsius. Então a água chega a uma temperatura mais alta e por isso que o feijão cozinha mais rápido. Eu, quando morei em Curitiba, há muitos anos, a gente não tinha panela de pressão. Eu ia fazer meu feijãozinho, cortava a linguicinha, cebolinha, alho, botava sal. Só que sem panela de pressão ficava 1 hora, 2 horas. O feijão continua duro, continua duro. Pô, depois da panelinha de pressão, né, o negócio vai muito mais rápido. Porque lá a pressão é mais alta. É como se tivesse cavado um buraco, sei lá, andado sei lá quantos metros lá para baixo para a pressão ser maior do que ao nível do mar, tá bom? Então, moçada, é isso aí. Aulinha bem tranquila. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar toda a ciência do ensino fundamental e também a biologia do ensino médio. Então, se você está vendo essa aula no ensino fundamental, saiba que esse é um assunto muito importante para física, química e biologia, lá no ensino médio. Então, você tem que saber isso aqui. Tá? Volto a dizer, é barbada saber o estado sólido, líquido e gasoso. O que confunde os alunos é o nome que se dá à passagem desses estados, que você tem que saber, tá bom? Tamo junto, um grande abraço e até o próximo vídeo.